Gravando. Então, hoje a gente vai trabalhar com as afecções, as principais, né? Afecções metabólicas, mais precisamente a diabetes mellitus e as suas complicações e os seus cuidados, né? Relacionado a essa patologia. Então, o diabetes mellitus, né? Ou a diabetes mellitus, é o grande responsável pelo aumento da incidência e prevalência, né? As doenças metabólicas são responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência da diabetes. É o envelhecimento, então a gente tem uma inversão da pirâmide etária do nosso país ao longo dos anos, né? Desde a década de 50 até agora. Então, a população idosa ela está aumentando e, consequentemente, as doenças crônicas, no caso da diabetes, uma doença crônica, elas também vão aumentar a sua incidência. Então, incidência é o número de casos novos de uma determinada doença. Então, o número de pessoas que vão adoecer por diabetes, no caso da diabetes. E prevalência é o número de casos que já existe de uma determinada doença. Então, o número de pessoas que já têm diabetes mellitus. A urbanização crescente também, a adoção de estilo de vida pouco saudável, então o crescimento populacional, a urbanização em termos de poluição também, o estilo de vida pouco saudável, alimentação, prática de exercício físico ineficaz ou ineficiente, né? Porque a depender da forma da prática de exercício físico não é suficiente para suprir as necessidades metabólicas do organismo, principalmente agora nessa pandemia. O índice de sobrepeso e obesidade, né, uma projeção, deve ter aumentado. Então, as pessoas ficaram mais sedentárias e a alimentação se tornou mais concentrada, né, mais processada, alimentos menos saudáveis. Como sedentarismo e dieta inadequada, o que vai gerar um sobrepeso e, consequentemente, a obesidade também. A incidência e prevalência são iguais em ambos os sexos. Então, para homem e para mulher, a incidência aqui traz igual, mas é uma incidência parecida. Os níveis, né, de taxas, eles variam muito pouco. Aqui, ó, eu trouxe uma imagem do Atlas de Diabetes, ele é do ano passado. Então, o número de homens com diabetes em 2015 era 215 milhões, né, aproximadamente. Em 2040, a projeção é que seja de 328 milhões. Em 2015, o número de mulheres que tinham diabetes era de 199 milhões e a projeção para 2040 é de 313 milhões. Então, apesar de ser uma diferença de 15 milhões, né, quando a gente vê aqui na curva desse gráfico, a diferença não é significante. Por isso que eles que trazem que é quase igual, né? Mas, na verdade, tem os valores muito parecidos, né? Para a gente falar que é igual, tem que ser idêntico, diferença de pouquíssimos. O impacto econômico da diabetes continua aumentando por causa dos custos com cuidado de saúde crescente e de uma população em envelhecimento. Então, a população envelhece mais, consequentemente, geram mais doenças crônicas, doenças que não têm cura e que são tratadas, em sua maioria, pelo Sistema Único de Saúde, o que acaba sobrecarregando o sistema também. Então, os custos para tratar um paciente diabético é muito alto, principalmente se ele tiver alguma complicação relacionada ao diabetes. Aí esse valor vai aumentar ainda mais. Metade de todas as pessoas portadoras de diabetes tem mais de 65 anos. Então, são pessoas, né, que já demandam cuidados específicos, que já demandam cuidados baseados em atividades educativas, baseados em tratamento medicamentoso, tratamento alternativo. Então, geram custos muito elevados para o Sistema Único de Saúde. E possui uma alta taxa de hospitalização. Então, pessoas com mais de 65 anos, seja por qual for, né, a doença, o motivo, o agravo,
tem a taxa de internação já mais elevada do que pessoas em idade jovem, por exemplo. Pessoas diabéticas maiores de 65 anos têm essa tendência à internação ainda maior. Deixa eu só aceitar aqui. Eu coloquei aqui a pirâmide etária do Rio de Janeiro, né? Que eu coloquei como exemplo, mas que está acontecendo, um fator do Brasil todo, né? Reflete a realidade do Brasil todo. Então, aqui em 1970, a gente tinha uma pirâmide com mais, né? A maioria das pessoas tinham entre, vamos colocar daqui, 14 e 29 anos, 14 e 24 anos. Tínhamos poucos idosos, né? E mais população jovem. Aí, na década de 80, conforme o censo foi avançando, já houve uma mudança, a população já envelheceu um pouco, se a gente for ver aqui, ó, de 19 a 24 anos, né, 29 anos, a gente pode considerar. E a população de idosos não sofreu nenhuma mudança significativa. Em 2000, olha só a crescente população de idosos. A quantidade, né, homens e mulheres, principalmente idosas. Olha a quantidade que teve de crescimento. E diminuição da natalidade. Se a gente estiver na base da pirâmide, diminuiu. Em 2010, que foi o último censo do IBGE, era para ser feito outro censo esse ano, mas por questões, né, da pandemia, não foi realizado o censo. Então, acredito que será realizado o ano que vem. Daí a gente vai ter outra projeção, né? Pirâmide. Percebam em 2010 a quantidade que aumenta de idosos, mulheres e homens. Então, se a gente for olhar desde a década de 70 até 2010, foram 40 anos. E o quanto a população envelheceu nesses 40 anos. O quanto, né, por questões de melhoria de condições de saúde, de vida, N fatores que levaram a população a envelhecer. Essa população mais envelhecida tem a tendência de ter mais doenças crônicas. Dessa forma, essas doenças elas vão se instalando e gerando custos, e gerando morosidade. Às vezes não tem acesso a uma consulta especializada, a um exame especializado, principalmente, né, por pessoas em risco de vulnerabilidade. Então, essa inversão, a gente fala que é uma inversão. Antes, a base da pirâmide era chata, era uma pirâmide realmente. E o ápice da pirâmide, ele era mais estreito. Agora está havendo quase que uma inversão da pirâmide, onde a sua base está sendo estreitada e o seu ápice está aumentando, né, sofrendo um aumento. O que significa que a população está envelhecendo mais e que diminuiu também a taxa de natalidade, né? Diminuiu a quantidade de crianças que estão nascendo nesse período. Acredito que agora no censo do ano que vem, né, supondo que eles façam o ano que vem, vai ainda mais modificar essa pirâmide etária aqui. A diabetes é uma doença metabólica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, né? Hiperglicemia, resultantes da falha de secreção de insulina ou na falha da ação da insulina ou dos dois. Tanto há uma falha da secreção quanto da ação da insulina. Normalmente, o diabetes determinada quantidade de glicose, ela circula no sangue. E suas principais fontes são geradas através da absorção do alimento. Então, tem uma quantidade tolerável de glicose gerada através da alimentação, né? Fatores externos. Ingerido no trato gastrointestinal. Então, a absorção do alimento, né, vai ser no trato gastrointestinal, que vai fazer a circulação, tem gente entrando, dessa glicose no organismo.
Peraí, gente. E a formação de glicose pelo fígado, que vai ser metabolizado a partir de substâncias alimentares. Então, a depender do que é ingerido, esse alimento ele vai ser absorvido e transformado em glicose, que vai para dentro das células, que é transformada em energia. Mas, quando o consumo é excessivo de açúcares, carboidratos, que vão virar glicose também, glicogênio, e a pessoa tem uma disfunção na secreção da insulina ou na ação da insulina, vai ocorrer um acúmulo de glicose no organismo, o que vai gerar uma hiperglicemia. E a pessoa vai ter, caso essa hiperglicemia seja corriqueira, né, após exames de rastreio, a gente vai ver, vai ter o diagnóstico de diabetes. Quando os alimentos são ingeridos, o pâncreas é estimulado a produzir a insulina, para ir lá captar a glicose, né, e fazer a sua degradação. A insulina é um hormônio essencial para o metabolismo dos carboidratos. Todo carboidrato será transformado em glicose. Então, se você come pão, ele é transformado em glicose, que é popularmente conhecido como açúcar. Se você come macarrão, ele é transformado em glicose. Se você come batata, ele é transformado em glicose. A insulina é quem transporta a glicose pelo sangue. Então, a insulina ela vai captar a glicose e vai ajudar com que ela ande pela corrente sanguínea. E a carrega para dentro das células. Então, a insulina ela é um ativador para que a glicose ela entre na célula e forme energia. Mas para a glicose entrar na célula, ela tem que estar juntinha com a insulina. Maria vai com as outras. Ou a insulina vai junto, ou a glicose não vai entrar dentro da célula. Ela vai ficar na corrente sanguínea, onde será transformada em energia dentro da célula. A insulina funciona como uma chave, um sinalizador que abre a porta, né, da célula, que não é uma porta, né, é um receptor, para a entrada dessa glicose. Então, vem a insulina e a glicose juntas. Chega lá, ela vai abrir a porta da célula para a glicose entrar. Se a glicose está sem insulina, quem vai abrir a porta? Ninguém, porque só quem tem a chave é a insulina, digamos assim. Se a glicose não tem a chave, ela não entra dentro da célula. Ela fica para fora na corrente sanguínea. Aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem a produção, aqui o pâncreas, né? Era para acontecer da seguinte forma. Fez a alimentação, o pâncreas falou, opa, preciso produzir insulina. Vou soltar a insulina para captar essa glicose. O receptor a insulina vai se ligar ao seu receptor, essa é a célula, e vai ativar, vai sinalizar para a célula que ela pode abrir os canais para que a glicose possa entrar nela e gerar energia, essa energia que a gente tem para fazer as coisas. Então, a insulina ela tem esse poder de ligação aos receptores celulares para fazer com que a glicose entre nas células. A insulina é um hormônio pâncreas que controla o nível de glicose no sangue, regulando a produção e armazenamento, né, dessa glicose. Então, você se alimenta, vira glicose. Não se iludam, glicose não é só doce, açúcar. Pão também é glicose. Carboidratos, né, são glicoses. São glicoses, não, só existe uma glicose, mas ele se transforma em glicose. Então, você se alimentou, a pessoa se alimentou, houve um aumento de glicose no corpo. O pâncreas é sinalizado pelas suas enzimas, né? E produz insulina, que vai ser metabolizada em forma de glicólise e glicogênio no fígado e vai para dentro dos músculos. Era para acontecer desta forma. Quando o paciente apresenta diabetes, a célula pode parar de responder à insulina ou o pâncreas
pâncreas parar de produzir a insulina. Então, a gente pode ter uma diabetes do tipo que a célula não recebe a insulina. Então, a célula, ela está lá. A insulina é a chave, ela vai se ligar a essa célula, mas a célula não vai reconhecê-la e vai continuar com o seu canal fechado e a glicose não vai conseguir entrar nessa célula. Ou o próprio pâncreas para de produzir, né, esse hormônio de insulina. Também pode acontecer uma disfunção, né, pancreática que faz com que não seja produzido a insulina. E isso leva a uma hiperglicemia. Então, aumento da quantidade de glicose, né, de açúcar na corrente sanguínea, que pode resultar em complicações metabólicas agudas, como a cetoacidose diabética e a síndrome não cetótica hiperosmolar hiperglicêmica. Nós vamos ver essas duas complicações metabólicas, tá? A diabetes tem sido classificada de diversas maneiras. Então, a gente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e diabetes mellitus, né, associada a outras condições ou síndromes. Então, temos esses tipos de diabetes. Fatores de risco, né, para que se possa suspeitar que uma pessoa tem ou terá diabetes em algum momento da sua vida. História familiar de diabetes. Pais ou irmãos que têm, né, ligação de DNA direta com você. Obesidade, ou seja, IMC maior que 27 quilogramas por metro quadrado. Para calcular o IMC, acho que vocês lembram, peso dividido por altura ao quadrado. Por exemplo, eu tenho 1,63, então é 1,63 vezes 1,63, dividido pelo meu peso, que segredo, brincadeira. Então, vou pegar o meu peso e dividir pela altura ao quadrado e vai ter o IMC. Hoje em dia existem programas, principalmente na unidade básica, no hospital também, que já fazem esse cálculo. Você só coloca a altura da pessoa, coloca o peso e eles dão IMC, inclusive classificando esse IMC, se ele está sobrepeso, né, eutrófico, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3. Então, a obesidade é um fator de risco para diabetes, então, IMC maior que 27 kg por metro quadrado. O sobrepeso já é um fator, né, que também pode influenciar no acometimento da diabetes. Então, precisa ficar atento ao peso. Raça e etnia, eu até procurei sobre isso e encontrei que pessoas, não tem, né, uma explicação específica, mas pessoas brancas têm mais predisposição a ter diabetes do que pessoas pretas. Idade superior a 45 anos, então já tá aí, não é idoso ainda, 45 anos é super jovem, né? Mas é um fator de risco porque o metabolismo corpóreo ele já vai ficando diminuído. Glicemia de jejum prejudicada, então a pessoa, né, não consegue manter os níveis pressóricos, níveis séricos de glicemia, mesmo estando em jejum, a glicemia continua alta. Ou tolerância à glicose prejudicada, previamente identificados, né? Ou a pessoa tem intolerância à ação da glicose no organismo e ao invés dela entrar na célula, ela fica circulando no corpo. Hipertensão arterial, então pessoas que têm a pressão arterial maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é considerada uma pessoa hipertensa, ela oferece, né, ela pertence ao grupo de risco, tem fator de risco para ter diabetes também. A maioria das pessoas que são hipertensas são diabéticas ou se tornarão pessoas diabéticas, porque a pressão arterial não é controlada também. O colesterol menor que 35 miligramas por decilitro de sangue, ou triglicérides maior que 250 miligramas por decilitro. São exames laboratoriais.
História de diabetes gestacional. Então, se a pessoa teve diabetes em alguma das gestações, né, ou na gestação, ela pode se tornar uma pessoa diabética futuramente. Ou parto com RN com mais de 4,5 kg, que pode indicar que essa pessoa apresentou em algum momento da gravidez hiperglicemia. Então, bebês que nascem muito grandes, né, muito pesados, pode indicar que a mãe teve alguns picos glicêmicos, né, hiperglicêmicos durante a gestação. Não é uma coisa, não leva a outra, tá? A insulina, então, ela é secretada pelas células beta, as quais constituem um dos 4 tipos de células nas ilhotas do pâncreas. Então, a insulina, ela vai ser produzida bem aqui, nas ilhotas de Langerhans, que são produtoras desse hormônio da insulina, que sai através dos vasos sanguíneos e essa insulina vai para a corrente sanguínea. A insulina é um hormônio anabólico ou de armazenamento, então ela transporta. Quando uma pessoa ingere uma refeição, a secreção de insulina aumenta e movimenta a glicose do sangue para o músculo, para o fígado ou para a célula adiposa também. Podia ir só para o músculo e para o fígado, né? Porque daí não ia acumular esse tanto de tecido adiposo. Brincadeira, a gente precisa do tecido adiposo para manter a homeostase do nosso organismo. Claro que ele não pode estar muito alto. Então, essa glicose, ela é um hormônio de armazenamento. Inclusive, algumas pessoas com foco em emagrecimento usam a aplicação de insulina para reduzir a captação de glicose, né, o armazenamento da glicose. Mas isso é uma prática muito perigosa, porque pode reduzir, né, drasticamente a quantidade de glicose circulante no organismo e causar, né, o efeito contrário, perda de nutrientes. A pessoa até pode perder peso, mas é um risco muito grande para a fisiologia do organismo. Então, é uma prática inadequada caso não tenha acompanhamento médico. Algumas pessoas são indicadas, mas o ideal, né, é que essas pessoas façam acompanhamento, principalmente com o endocrinologista. Nessas células, então, lá na célula do músculo, por exemplo, a insulina transporta e metaboliza a glicose para produzir energia. A insulina vem com a glicose, ativa a célula, a glicose entra na célula, produz ATP, que é energia, né? Que vai fazer com que a gente consiga se movimentar e executar todas as ações do nosso corpo. A insulina estimula o armazenamento da glicose. Então, estimula no fígado e no músculo. Sinaliza o fígado para parar a liberação de glicose, né? Porque às vezes o fígado ele começa a liberar muito açúcar e a insulina fala, não, já tá bom, já está no nível suficiente, então vamos parar. Por isso que pessoas que também têm disfunções hepáticas ou pessoas que fazem, né, consumo excessivo de álcool, que é metabolizado no fígado, ou consumo excessivo de medicamentos, que também vai ser metabolizado no fígado, um dos lugares, podem ter fator de risco para desenvolver a diabetes. Estimula o armazenamento de lipídios na dieta, da dieta no tecido adiposo. Então, ele fala assim, vamos guardar os lipídios ali no tecido adiposo, na gordura. Guardar os lipídios lá nesse tecido, porque vai que a gente precisa de uma reserva de energia. Então, eu já tenho essa reserva guardada lá. E acelera o transporte de aminoácidos também para dentro das células. Durante os períodos de jejum, que é entre uma refeição e outra, e principalmente à noite, que fica longos períodos sem se alimentar, o pâncreas libera continuamente uma pequena quantidade de insulina, que é chamada de insulina basal, que é uma insulina responsável por manter a homeostase, né? Manter o corpo com seus níveis de glicose. Porque se você não se alimenta, seu pâncreas ele não pode secretar quantidade excessiva de insulina, senão ele vai captar toda a glicose e você vai ficar, né, sem energia, com hipoglicemia e pode até perder o nível de consciência.
E outro hormônio pancreático chamado glucagon. Estes são secretados pela célula alfa da ilhota, daquela figura do pâncreas. Em conjunto, a insulina e o glucagon mantêm o nível constante de glicose no sangue, estimulando a liberação de glicose a partir do fígado. Então, mesmo sem você ingerir comida à noite, o seu fígado continua liberando quantidades pequenas de glicose que estavam armazenadas lá. E a insulina produzida pelo pâncreas de forma diminuída, né, produz uma pequena quantidade, faz a captação e leva essas células, essa glicose para dentro das suas células. Porque quando a gente está dormindo, a gente não precisa de muita energia, a gente só precisa do suficiente para manter o corpo dentro dos seus padrões fisiológicos, digamos assim, de respiração, de batimento cardíaco e tudo mais. Mas a gente não precisa de energia excessiva para que o corpo precise funcionar, por isso que a produção, né, desses componentes são diminuídas. Diabetes tipo 1. A célula beta pancreática, o que acontece, né? Vamos entender a fisiopatologia do diabetes tipo 1. A célula beta pancreática, produtora de insulina, são destruídas. Então, a insulina ela não é produzida lá na beta pancreática, lá dentro do pâncreas, por um processo autoimune. Então, o próprio corpo é responsável por destruir essas células. Em consequência, os pacientes produzem pouca ou nenhuma insulina, a depender da quantidade de células beta pancreáticas que são destruídas pelo organismo. Pode ficar reduzido a quantidade de insulina. Perdão, gente. Parece que tem terra na minha garganta. Não sei o que. Desde ontem, acho que eu até comentei isso com vocês. Ainda tá assim. Agora não tô rindo, né? Então vamos lá. Pela destruição dessas células beta-pancreáticas, o corpo ele produz menos insulina ou não produz. E vai requerer a injeção desse hormônio para controlar o nível glicêmico, que é quando o paciente injeta a insulina, ela de forma artificial, né, para que seja regulado os níveis glicêmicos. Acredita-se que fatores genéticos, fatores imunológicos e possivelmente fatores ambientais, todos, né, combinados, contribuem para acho que eu voltei. Então, esses fatores combinados, eles contribuem para a destruição dessas células. Não tem um fator específico. Se você fizer isso, né, vai gerar a destruição das células pancreáticas. Não. Provavelmente é um combinado de fatores, né? Doenças autoimunes também podem ser capazes de destruir essas células. Embora os eventos que levam a essa destruição não estejam compreendidos, é aceita que uma suscetibilidade genética seja um fator subjacente comum no desenvolvimento da diabetes tipo 1. Então, a pessoa provavelmente ela já nasce com essa predisposição genética à destruição das células beta-pancreática e, consequentemente, a diminuição ou anulação da produção de insulina, que não vai captar a glicose, que não vai adentrar a glicose dentro da célula e vai deixar a glicose sozinha circulando na corrente sanguínea. Além da tendência genética, foram demonstradas evidências de uma resposta ao diabetes tipo 1. Uma resposta anormal em que os anticorpos
são dirigidos contra os tecidos normais do corpo, esses tecidos como se eles fossem estranhos. Opa, então, além dessa função genética, ele mostra que o próprio corpo pode produzir anticorpos contra os tecidos pancreáticos, no caso de corpo estranho, e produz anticorpos para combater esses tecidos. E algum defeito, né, alguma desregulação no processo imunológico, alguma doença autoimune, alguma disfunção, era essa palavra que eu queria achar, no sistema imunológico. E esse sistema, ao invés de matar vírus, bactérias, parasitas, ele tenta atingir as células, no caso, no pâncreas, e que vai ocasionar essa falha na produção da insulina. Independente da etiologia específica, então da causa onde veio, a destruição das células resulta em produção diminuída de insulina. Então, independente se é genético, se é autoimune, vai produzir essa diminuição de insulina e a produção de glicose pelo fígado sem controle e de glicemia em jejum. Então, a destruição dessas células vai resultar na diminuição da insulina, na produção de glicose pelo fígado, que não vai parar de produzir, sem controle, e da glicemia em jejum também. Gente, minha internet tá oscilando, eu vou deixar minha câmera desligada um pouquinho para ver se ela dá uma melhorada, que às vezes a imagem ela puxa muito a conexão. Mas já eu tento ligar de novo, porque tá dando umas osciladas. A glicose derivada do alimento é armazenada no fígado, que é a insulina que vai levar ele para as células, para os músculos e para o fígado. Se a insulina não está sendo produzida, quem vai levar essa glicose? Não tem quem leve, então ela fica solta na corrente sanguínea, né? Basicamente. Tá escrito aqui para mim, a má qualidade da rede. Qualquer coisa vocês me avisem, que eu tô aqui falando, às vezes nem sei se vocês estão me ouvindo direito, mas me avisem. Então, no lugar disso, de serem armazenadas no fígado, a glicose vai permanecer na corrente sanguínea e vai contribuir para uma hiperglicemia pós-prandial, que é quando a concentração de glicose no sangue supera o limiar renal de glicose, usualmente 180 a 200 miligramas por decilitro. Então, renal, tá, gente? Não sanguíneo. Como orientação do diagnóstico, a glicose na urina, então essa glicose limiar renal aqui, né? Depende de a hiperglicemia ultrapassar o limiar tubular renal para a glicose. Então, são fatores que podem... É o que acontece, perdão, quando não ocorre essa captação de glicose pela insulina. No diabetes tipo 1, o pâncreas deixa de produzir com que a glicose chegue às células, porque elas ficam então elas não produzem energia, né? Elas ficam sem combustível para a produção de energia, porque a célula, o combustível da energia é a glicose. Se essa célula não tem glicose, automaticamente ela não vai produzir energia. Então, a tipo 1, ela ocorre dessa forma. O pâncreas não produz, né, a insulina. Então, se ele não produz a insulina, o receptor da insulina vai ficar sem ninguém lá na célula que ele deveria se ligar.
Então, ele vai ficar sozinho. O seu receptor vai ficar sem a glicose, sem a insulina, perdão, para receber. Então, o pâncreas não produziu insulina. O seu receptor de insulina, o receptor na célula, não vai receber a insulina. Consequentemente, não vai abrir esse canal e a glicose não vai entrar dentro dessa célula. Ela vai continuar o seu trajeto pela corrente sanguínea. A diabetes tipo 1 afeta aproximadamente 10% das pessoas, que é a diabetes insulino dependente, né? Que o pessoal chama popularmente. É uma doença caracterizada por um início agudo, então pode ser que a pessoa nunca apresentou um pico de hiperglicemia e do nada ela começa a apresentar. Porque os sintomas, eles demoram para aparecer, mas o seu organismo ele já está passando por esse processo de degradação, né, de insulina, digamos assim, há mais tempo do que quando o sintoma aparece. Quando o sintoma já aparece, já é um indicativo de que a pessoa tem diabetes. Então, gente, tem início agudo e comumente antes dos 30 anos de idade. Então, essa tipo 1, ela é mais vista, né, em pessoas um pouco mais jovens. Porém, pessoas que tinham diabetes tipo 2 podem evoluir para tipo 1. Tipo 2 é uma disfunção. A gente vai ver também nas pessoas que têm a tipo 2 não controlada por muito tempo, pode evoluir para tipo 1, porque a degradação do pâncreas vai acontecendo e esse órgão, né, não vai mais produzir insulina e ela pode se tornar uma pessoa diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2, as pessoas apresentam sensibilidade diminuída à insulina. Então, não é que o pâncreas não produza, é que as células da pessoa não estão aptas a receber, né, essa glicose, não estão aptas a se ligar à insulina para abrir a porta para a glicose entrar. Chamada de resistência insulínica. Então, a tipo 2 é a diabetes de resistência insulínica. E o funcionamento prejudicado das células beta resultam em sua produção diminuída. A resistência à insulina refere-se a uma sensibilidade tissular diminuída. Normalmente, a insulina liga-se a receptores especiais na superfície das células, igual a gente já viu. Então, a insulina vai lá, vai se ligar a esse receptor para iniciar a ação do metabolismo da glicose, que ele vai abrir essa passagem, né? E a glicose vai entrar nessa célula. No diabetes tipo 2, né, na pessoa portadora tipo 2, essas reações intracelulares mostram-se diminuídas. Então, a célula do diabético tipo 2, que ela tem uma disfunção ao receber essa glicose, né? Ao receber o transportador, ao se ligar, deixar com que a insulina se ligue à célula para que ela receba a glicose. É uma disfunção na célula e tornam-se menos efetivas na estimulação e captação da glicose pelos tecidos. Então, se a glicose ela não entra na célula, ela não vai para os tecidos também, que ela vai ficar na corrente sanguínea. E na regulação e liberação da glicose também pelo fígado. Então, as pessoas diabéticas tipo 2, elas têm uma disfunção celular. As diabéticas tipo 1 é uma disfunção na secreção da insulina, né? Na excreção, na produção e excreção de insulina.
Na tipo 2, é um defeito, né, uma disfunção, perdão, não é defeito, celular, onde essa célula não consegue, né, estar apta a receber o transportador, né, que é a insulina, e não abre os seus canais para que a glicose possa entrar na célula. Se a célula não abre os canais, a glicose não entra. Se a glicose não entra, ela vai para a corrente sanguínea, porque ou ela entra na célula e gera energia, ou ela vai para a corrente sanguínea e continua lá, que é o que acontece. Nossa, deu um trovão aqui. Então, ela vai, se ela não entrar na célula, ela fica sanguínea. Isso vai acontecer com todas as glicoses que foram ingeridas através dos alimentos. Por isso que vai causar um acúmulo, né? Um aumento de glicose. No diabetes tipo 2, então, o excesso de gordura, então, pessoas sobrepeso, obesa, tem mais propensão a desenvolver também a diabetes tipo 2. O excesso de gordura na ação da insulina e faz com que a glicose não entre na célula na corrente sanguínea, porque ela não é capaz de entrar na célula. Neste momento, o pâncreas começa a produzir mais insulina. A célula não está absorvendo a glicose, não está absorvendo. Vou produzir mais insulina para que essa insulina consiga chegar na célula e essa célula absorva a glicose. Mas, como a disfunção está nessa célula também em receber a glicose, ela falha. Começa a ter uma sobrecarga de produção de insulina que não está sendo ligada à célula, porque a célula também está com alguma disfunção. Então, o pâncreas começa a produção da insulina, só que o receptor da insulina, ele está com alguma disfunção na célula, o receptor lá na célula. Então, a glicose chega na célula com a insulina, mas esse receptor na célula não está preparado para receber essa insulina. Então, se ele não está preparado, ele vai estar fechado, digamos assim. E ele fechado, ele não vai startar a célula, porque é ele que fala para a célula: ei, a glicose está aqui, abre a porta que ela vai entrar. Se ele não dá esse start para a célula não reconhece a glicose e não abre o canal para que essa glicose entre. Então, se não tem a recepção da insulina na célula, também não tem a infusão, digamos assim, né, dessa glicose dentro dessa célula. A diabetes tipo 2, ela afeta aproximadamente 90 a 95%, nossa, ia falar 5% junto. De 90 a 95% das pessoas com a doença. E ocorre mais comumente entre pessoas com mais de 30 anos de idade e que sejam obesas. Mas pessoas mais jovens também podem ter esse tipo de diabetes tipo 2, causada por conta da crescente epidemia de obesidade. Então, tinha falado, né, no começo da aula sobre essa pandemia e o aumento dos níveis de sobrepeso que podem influenciar também o acometimento de pessoas jovens com a diabetes. A gente tem também a diabetes gestacional. Peraí, gente, saiu aqui, voltou.
diabetes mellitus gestacional é qualquer grau de intolerância à glicose que seja iniciado durante a gestação, durante a gravidez. Neste caso, a hiperglicemia desenvolve-se durante a gravidez por causa da secreção dos hormônios placentários. Então, esses hormônios eles vão influenciar na secreção também da insulina e na captação dessa glicose, os quais provocam a resistência à insulina. Então, a insulina ela não consegue captar a glicose porque o corpo é resistente à sua ação. Professora? Oi. O slide não está aparecendo. Não? Não, agora está aparecendo a senhora. Vou projetar aqui de novo, peraí. Agora foi? Deixa eu carregar um pouquinho. Eu vou desligar de novo a câmera, que eu acho que tá dando alguma interferência com a internet. Tá, porque tem horas assim que a senhora fala, aí fica quieto, vai ver, já até pulou de slide, tipo, corta muita parte, entendeu? A internet. Uhum. Aí fica até meio perdido. Oh, meu Deus. Agora apareceu? Sim, agora apareceu. Aí depois, de qualquer forma, eu vou disponibilizar os slides e vocês dão uma lida, se tiver tempo de reassistir a aula, porque às vezes a internet oscila, às vezes é de vocês, aí fica travando, né? É complicada essa situação, mas estamos seguindo. Então, a diabetes gestacional ocorre em até 14% das mulheres grávidas e aumenta o seu risco para distúrbios hipertensivos também na gestação. As mulheres que são consideradas de alto risco para diabetes mellitus gestacional devem ser triadas, né, por exames de glicemia já na primeira consulta de pré-natal. São aquelas. Então, quais são as mulheres que a gente precisa, né, triar já desde a primeira consulta de pré-natal para diabetes gestacional? Gestantes obesas, então, que já ainda vão ganhar mais peso, né, durante a gestação. Então, obesidade acentuada. História pessoal de diabetes gestacional. Na última gestação eu tive diabetes gestacional. Então, já pode fazer uma dosagem de glicemia, começar a acompanhar, né, essa glicemia capilar também. Glicosúria, né, ou uma história familiar. Então, presença de glicose na urina ou uma forte história familiar, que é alguém, né, mãe ou irmãos tenham, pais, né, perdão, não é só mãe, pai também. Pais e irmãos tenham diagnóstico de diabetes também, diabetes mellitus. Essa pessoa precisa ser investigada durante a sua gestação. Se essa paciente de alto risco não apresentar diabetes gestacional na triagem inicial, ela deve ser testada novamente de 24 a 28 semanas. Então, fez os primeiros exames pré-natal, não teve nenhuma detecção de alteração, né, na glicose, aí deve ser testado de novo com 24 a 28 semanas. Se for do grupo de risco, né, obesa, se tem predisposição na família, ou se já teve ao exame de urina apresentou, né, excesso de glicose ou sedimento de glicose. Essas são as alterações para considerar uma gestante de risco para diabetes gestacional. O exame não é especificadamente recomendado para mulheres de baixo risco. Então, se a mulher ela não apresenta nenhuma dessas características, não há necessidade para que ela realize os exames de glicemia, de acompanhamento, né? As mulheres de baixo risco são aquelas que satisfazem algum dos critérios. Idade inferior a 25 anos, peso normal, né, antes da gravidez, então IMC eutrófico, membro de um grupo étnico com baixa prevalência de diabetes gestacional, nenhuma história de tolerância normal à glicose, então não teve nenhum episódio. Se é a segunda gestação, também não apresentou diabetes na outra gestação.
Nenhuma história conhecida de diabetes nos parentes de primeiro grau, então nenhuma, não, os pais não são diabéticos, os irmãos não são diabéticos. E nenhuma história de resultado obstétrico ruim, então nenhuma intercorrência obstétrica, né? Se teve hipertensão gestacional nas outras gestações, se teve diabetes gestacional, né? Se teve hiperemesia gravídica, alguma disfunção que pode levar a má absorção, né, ou disfunção também na secreção de glicose, na absorção de glicose. As manifestações clínicas dependem do nível de hiperglicemia, mas geralmente falam-se que são 3 P's da manifestação clínica. A poliúria, que começa a urinar em excesso, pode ser confundida também porque na gestação as mulheres, né, como o crescimento do útero acaba empurrando a bexiga um pouco para baixo, o volume, né? Pode ser que essas mulheres relatem isso e precisa ficar atento a esse relato, porque a depender da altura uterina, né, da idade gestacional, isso não é para acontecer ainda. A polidipsia, sede intensa, mesmo após beber muito líquido, a pessoa bebe água e mesmo assim é uma sede interminável. E polifagia, comer em excesso, devido à fome excessiva ou apetite elevado. Então a pessoa come muito, mais do que as necessidades, né, que ela precisa realmente para o seu organismo. A poliúria e a polidipsia ocorrem em consequência da perda excessiva de água associada à diurese osmótica. E pacientes que possuem a polifagia decorrente do estado catabólico, induzido pela insuficiência de insulina e pela deficiência de proteínas e lipídios também, que é uma fome excessiva. Outros sintomas que são bem característicos, mas também podem indicar outras patologias, então precisa estar associado, né? Fadiga, fraqueza, alteração súbita da visão, formigamento, dormência em membros inferiores. Pele seca, então ressecamento da pele ocorre bastante, lesões cutâneas, feridas de cicatrização lenta, infecções recorrentes. Então a pessoa que tem diabetes, né, tanto a diabetes gestacional como a diabetes mellito, ela precisa ter um cuidado quanto aos ferimentos, pode, né, se tornar uma infecção e às vezes até gerar a amputação do membro. No início também podem ocorrer perdas de peso súbita, como náusea, vômitos e dores abdominais. O diagnóstico da diabetes. O nível glicêmico anormalmente elevado, então aumento, né, do nível da glicemia capilar, é o critério básico para diagnóstico de diabetes. Os níveis de glicose plasmática em jejum de 126 miligramas por decilitro ou mais, né, nível em jejum de 126 ou mais, então você acabou de acordar, ou 12 horas de jejum, 8 a 12 horas, faz o teste de glicemia, deu mais de 126, ou nível de glicose plasmática ao acaso superior a 200 miligramas por decilitro, em mais de uma ocasião. Então, são diagnósticos de diabetes. Então, por acaso, você está aqui agora, eu vou fazer a sua glicemia, para ver quanto que está a sua glicose. Você precisa ter esses dados, né, esses achados mais de uma vez. Então, às vezes você acabou de comer alguma coisa, aí vai fazer a sua ação, né, vai dar alto, porque você acabou de consumir, então o nível de glicose no seu organismo ainda está alto. Principalmente na unidade básica de saúde, quando a gente chega lá, né, para atender, a pessoa fala assim, eu tô passando mal, Aí se a pessoa é diabética e hipertensa, a gente já faz a glicemia e faz a aferição da pressão arterial. Aí essa pessoa fala assim, você vai fazer a glicose dela, nossa, tá... E ela não... supondo que ela não seja diabética, essa pessoa que chegou lá com mal-estar. Você vai olhar assim, tá 250 a glicemia dela. Tipo 8 horas da manhã. Você fala, caramba, essa pessoa... Você pergunta, você é diabética? Ela fala, não.
Você fala, nossa, mas eu acho que você tá com diabetes, porque deu alta. Mas, às vezes, essa pessoa acabou de tomar café da manhã. Até um copo de café pode elevar os níveis, né? Não vai elevar 250. Mas se ela comer um café e um pão francês, por exemplo, pode elevar os níveis de glicose. Mas naquele momento, não quer dizer que a pessoa seja diabética. Ela está num pico de glicose, de hiperglicemia. Mas se esse achado for, né, evidenciado mais vezes, pode indicar sim que ela tenha diabetes. A avaliação da diabetes deve iniciar-se pela história do paciente, atentando seus sinais e sintomas, né, relacionados com o diagnóstico, como sinais de hiper e hipoglicemia, resultado da monitoração de glicemia, então monitorar a glicemia, principalmente a capilar, que é mais fácil, dá para fazer em casa, e tratamentos das complicações crônicas da diabetes. Então, a avaliação deve iniciar-se desde quando o paciente não tem diabetes até o seu diagnóstico e tratamento de complicações, adesão ou capacidade de seguir seu plano de tratamento. Então, conseguir seguir o que foi orientado pelo médico e pela equipe de enfermagem. Adesão ao regime de exercícios. Então, pessoas diabéticas que têm doenças crônicas, em geral, precisam praticar exercícios físicos. Adesão à capacidade de seguir o tratamento farmacológico prescrito. Então, se essa pessoa tiver diabetes tipo 2, ela vai tomar hipoglicemia anti-oral. Se ela tiver diabetes tipo 1, ela vai ter que injetar a insulina porque o corpo dela não está produzindo. Então, vou dar um exemplo de vida, inclusive. A minha avó é diabética, era tipo 2 e evoluiu para tipo 1. E aí ela teve recorrentes, né, casos de hiperglicemia, estava sempre passando mal, e aí eu moro perto da casa dela, eu ia lá. Até que um dia, eu comecei a perceber, eu ensinei ela a aplicar insulina nela, e ela aplicava todos os dias. Aí eu falei pra ela assim, a senhora não aplicou insulina hoje? Aí ela me respondeu assim, ela tem 66 anos. Eu não tomo mais insulina. Eu falei, por que a senhora não toma mais insulina? Porque eu não quero, eu não preciso de insulina. Eu estou bem. E ela teve emagrecimento acentuado, perda de peso, sempre, né, com a glicemia dela capilar que a gente fazia, nunca estava menos de 300 miligramas por decilitro, sempre alta. Então, mesmo que ela não tinha sintomas aparentes, os órgãos-alvo dela estavam sendo atingidos, o corpo dela estava com glicose em excesso. E aí, eu precisei, né, ir lá na casa dela e aplicar a insulina todos os dias até que ela voltasse, né, entendesse, tivesse adesão novamente ao seu tratamento farmacológico, tivesse responsabilidade para se automedicar dentro do seu tratamento. Então, o paciente ele precisa aceitar que ele precisa da insulina. Ou do hipoglicemiante também, da importância de tomar esses hipoglicemiantes nos horários prescritos, da forma prescrita. Então, principalmente com pacientes idosos, a gente precisa passar por uma orientação de educação popular em saúde muito grande para explicar qual é a importância daquilo. Não é fácil, gente, você furar sua barriga, seu braço todos os dias, galera, 2 vezes por dia. É uma situação complicada para as pessoas, principalmente que já descobriram de cara que tem diabetes tipo 1. Então, a gente, enquanto enfermeira, a gente precisa trabalhar também o psicológico dessa pessoa, a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico, que é o mais difícil, adesão a hábitos saudáveis, a exercício físico. Então, não é fácil você mudar hábitos de vida, tanto para a gente, tanto para uma pessoa diabética, não é fácil. E também aderir a esse tratamento não é uma coisa de uma hora para outra, precisa de uma educação popular em saúde. Se não é uma pessoa que você vê sempre, deixe sempre a unidade de saúde disponível para que ela possa ir tirar dúvidas, aferir a glicemia capilar, porque não é todas as pessoas que têm a condição de ter a maquininha, não é barato a fita para fazer a medição. Então, deixe sempre a unidade à disposição dessas pessoas também.
Uso de tabaco, álcool e medicamentos prescritos, estilo de vida. Então, isso pode influenciar, né, no acometimento da diabetes. Estilo de vida cultural, social, fator socioeconômico é muito importante, que possa afetar o tratamento da diabetes e os efeitos dela ou suas complicações sobre o estado funcional da pessoa. Então, ao exame físico, a gente precisa identificar alguns passos para a pessoa diabética. É um exame físico que você vai fazer para qualquer pessoa, né? E gente idosos, a gente já tem que ter uma atenção um pouco... Eu vou ficando rouca. Uma atenção um pouco mais delicada. Idosos e crianças, né? Gestantes, grupo de risco. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco. Então, ao exame físico, verificar a pressão arterial, o IMC, exame de fundo de olho, se não está avermelhado, se tem algum rompimento de vaso sanguíneo, né, de microvasos. É isso porque algumas pessoas diabéticas perdem a sensibilidade dos nervos. A gente vai ver o pé diabético. Então, fazer o exame dos pés. Exame da pele, às vezes a pele fica muito ressecada, principalmente por causa da cetose que fica disponível no sangue. E aí pode causar rachaduras. Exame neurológico, exame vibratório, exame sensorial com monofilamentos. Então, no pé diabético, a gente também vai ver que é um exame que pode ser feito para a identificação da sensibilidade. Reflexos tendinosos profundos. Então, se essa pessoa tem reflexo nos tendões, né, se os tendões estão espessos ou não. E exame da cavidade oral também. Nos exames laboratoriais, devemos estar atentos aos resultados que indicam, né, diagnóstico, que possam indicar diagnóstico de diabetes. Diabetes mellito, glicemia em jejum maior que 126 miligramas por decilitro, glicemia casual, que é o acaso, né, 200 miligramas, teste de sobrecarga de glicose 2 horas maior que 200 miligramas também, glicemia de jejum alterada, glicemia entre 110 e 126, já é considerada alterada, e teste de sobrecarga de glicose de 2 horas menor que 140. E tolerância à glicose diminuída, glicemia em jejum menor que 126 e a sobrecarga de glicose entre 140 e 200. Esses são exames laboratoriais de diagnóstico, né, de auxílio ao diagnóstico. A meta do tratamento para diabetes é atingir níveis glicêmicos que não sobrecarreguem o organismo, que não causem nenhuma disfunção no organismo. Tem a alta, né? E a qualidade de vida, então proporcionar também qualidade de vida para esses pacientes portadores de diabetes. O tratamento possui 5 componentes: terapia nutricional, atividade física, monitorização e terapia farmacológica, junto com a educação em saúde. O tratamento varia por causa das mudanças no estilo de vida e nos estados físicos e emocional, bem como em decorrência de alguns avanços. O paciente deve gerenciar o regime terapêutico, então todas as suas terapias, né, farmacológica e de mudanças de hábitos. Por esse motivo, a educação do paciente e da família é um componente essencial do tratamento da diabetes e é tão importante quanto todos os outros componentes do regime terapêutico. Então, quando você precisa tratar um paciente diabético, você precisa tratar a família dele também. Não adianta você querer que a pessoa tome algum tipo de conduta se a família dela não acatar ao tratamento. Exemplo: você não pode comer doce, pessoa diabética. Aí, faz um churrasco no domingo e a família faz um pudim. Maravilhoso.
Você acha que essa pessoa que tem diabetes não vai comer o pudim? É uma mudança gradativa. Ela pode até em algum momento não fazer, né, não ingerir esse pudim. Mas o ideal seria não ter o pudim ou ter um pudim zero açúcar, com baixo índice glicêmico, para que essa pessoa diabética pudesse também ingerir ele sem maiores complicações. Então, a educação do paciente e da família em relação ao seu tratamento, principalmente no medicamentoso, é muito importante, porque o medicamentoso, ele vai lá, toma o medicamento e ótimo, mas o medicamento ele não é capaz de suprir todas as demandas. O tratamento precisa ter, né, o acompanhamento também do exercício físico e da dieta hipoglicêmica. O tratamento é baseado em quatro conceitos: conscientização e educação do paciente, sem as quais não existe aderência. Então, você pode até oferecer medicamento, mas se tiver a sensibilidade da importância de se utilizar esse medicamento e a forma, né, que deve se utilizar, ele não vai fazer o uso. A alimentação e dieta adequada de acordo com o perfil do paciente. Então, geralmente, né, é indicado que ele procure nutricionista. Em estratégias de saúde da família já tem esse profissional. Os que não têm, contam com a ajuda da equipe de saúde da família, né, com o apoio matricial da saúde da família, que vai disponibilizar esse profissional. A atividade física, que vai depender somente e tão somente da pessoa, para fazer uma caminhada, para ativar a circulação sanguínea, e também o tratamento medicamentoso que essa pessoa vai receber para o seu tipo de diabetes. A terapia nutricional consiste em fornecer, né, todos os constituintes alimentares essenciais necessários para uma nutrição ótima, né? Uma nutrição adequada, eu diria, para cada tipo de diabetes, né? Para diminuir os índices glicêmicos do organismo e proporcionar uma qualidade de vida maior para essa pessoa. Fazer as necessidades energéticas atingirem e manterem um peso razoável. Então, balancear a alimentação, não fazer a ingestão, né, exacerbada de alimentação, não fazer a ingestão aumentada de alimentos. Então, manter uma constância de alimentação com alimentos mais saudáveis e de baixo teor glicêmico, né? Evitar, não cortar de uma vez, mas evitar carboidratos e açúcares. Preferir coisas com baixo índice calórico, né? E também com baixo índice glicêmico, né? Zero açúcar, de preferência. Ainda na terapia nutricional, evitar amplas flutuações diárias no nível glicêmico, como assim? Eu vou comer uma goiabada depois do almoço. Já vai flutuar o índice glicêmico. Como assim? Vai aumentar muito e logo após vai diminuir. Então, tem que tomar cuidado, né, com essas, mantendo os mais próximo possível do valor normal, que for seguro e prático, para evitar ou reduzir o risco de complicações. Então, evitar essas oscilações na alimentação. Diminuir os níveis de lipídios séricos quando elevados, para reduzir o risco de doença macrovascular. Então, geralmente, diabéticos têm hipertriglicerídeos, né, hipercolesterolemia, tem esses níveis aumentados no organismo. A dieta deve ser fracionada. Então, tipo 1, 6 refeições por dia, e tipo 2, de 4 a 6. Claro que esse tipo de acompanhamento quem faz é o nutricionista. Essa é uma conduta baseada no manual de atendimento diabético, mas quem vai saber exatamente quais os alimentos é um nutricionista. Incentivar o consumo de fibras alimentares, excluindo carboidratos simples, açúcar, mel, garapa.
né? Às vezes pensa que o caldo da cana, por ele ser um alimento natural, ele é saudável, mas para diabético, né? Não é, ele é rico em açúcares. Melado também, então melado da cana, por exemplo, que vem da garapa. E doces em geral, evitar. A nutricionista deve avaliar o paciente para elaborar e orientar um plano de terapia nutricional. Então, nós, enquanto enfermeiros, a gente pode dar orientações gerais para esse paciente, mas específico para cada caso, somente o nutricionista vai ter essa capacidade. Ele tem essa competência, né? Ele é capacitado dentro dele. Outro componente muito importante no tratamento é o nível de ajuda a metabolizar os carboidratos e diminuir a demanda de insulina. Isso melhora a circulação. Então, além de aumentar, né, essa metabolização dos carboidratos, diminuir a demanda de insulina no organismo, porque os carboidratos vão ser metabolizados através do exercício, ainda melhora a circulação, que já está comprometida devido ao acometimento pelo diabetes. Reduz os níveis também de colesterol e de triglicérides, melhorando o tônus da musculatura. De maneira geral, o exercício deve ser iniciado de forma gradual, com caminhadas por 5 a 10 minutos em terreno plano, aumentando semanalmente até chegar de 30 a 60 minutos por dia, 5 a 7 dias na semana. Então, isso vai ajudar, né, no processo de metabolização e aceleramento da quantidade de diminuição da captação de insulina. Então, o exercício físico, assim como a alimentação, é muito importante neste processo. O tratamento farmacológico, então, de acordo com o seu tipo, né, de diabetes, podem ser hipoglicemiantes orais, na diabetes tipo 2, e por uso de insulinoterapia regular e NPH, conforme a avaliação médica, quem decide isso, para diminuir os níveis de glicose no organismo. Os hipoglicemiantes orais são biguanidas, sulfonilureias, inibidores de alfa-glicosidade, glitazonas e glinidas. São princípios ativos dos hipoglicemiantes. A insulina, chamada regular, é idêntica à humana em sua estrutura, porém é feita, né, de forma artificial. Já a insulina NPH é associada, NPH é uma sigla em inglês, é associada a duas substâncias, protamina e o zinco, que promovem um efeito mais prolongado da ação da insulina. Então, a regular geralmente é utilizado, meu celular está reconhecendo alguma coisa, normalmente é utilizado em picos, né, de hiperglicemia. E a NPH geralmente é usada para tratamentos mais longos, porque ela tem essa regulação um pouco mais prolongada. A insulina não pode ser tomada em pílulas ou cápsulas ainda, né? Porque podem ser que surjam novos testes, novos medicamentos. Pois os sucos, né, novas fórmulas, os sucos digestivos presentes no estômago interferem na eficácia da captação da glicose pela insulina. Então, por esse motivo, ela não é oral, a insulina, né? O hipoglicemiante, ele tem a ação na célula. E essa insulina, né, ela vai substituir a insulina que não é produzida pelo nosso organismo. Então, ainda não se tem nenhum tipo de insulina via oral. Pode ser que seja criada, né, com uma fórmula diferenciada, mas ainda não existe disponível. A insulina, então, ação rápida e regular, que é a insulina regular, início de 30 a 60 minutos e tem seu pico de 2 a 3 horas, dura cerca de 8 a 10 horas e geralmente
é ingerida 30 minutos antes das refeições, 1 a 3 vezes por dia. E tem um aspecto cristalino, ele é transparente, totalmente transparente. A insulina NPH tem o seu início de 2 a 4 horas, tem o pico de 4 a 10 horas e a duração de 12 a 18 horas, então é mais prolongado. Recomendar dose noturna às 22 horas, por conta da ação, né, do jejum. E tem um aspecto mais turvo, esbranquiçado. Parece quando você coloca água no leite, que ele fica esbranquiçado, mas não fica tão denso igual o leite. Essa insulina é mais ou menos isso, é uma analogia para vocês entenderem. As complicações da terapia com insulina podem ser reações alérgicas locais, reações alérgicas sistêmicas, lipodistrofia, que é o acúmulo ou perda de gordura em algumas partes do corpo por insulina, né, causada pela insulina, resistência à insulina injetável, hiperglicemia, ainda que tome insulina, né, a depender da dosagem. E os métodos alternativos de administração de insulina podem ser através de canetas de insulina, injetores exatos, bombas de insulina e insulina inalatória. Confesso que essa inalatória eu nunca vi. Se vocês já viram ou quiserem dar o relato, mas canetas e injetores exatos eu já vi. São dispositivos que já vem pronto, o paciente ele só injeta. Ainda temos a hipoglicemia, que é a redução, né, da glicose na corrente sanguínea, considerado leve de 50 a 70, moderada de 30 a 50 e grave abaixo de 30. Então, o grave a pessoa já rebaixa o nível de consciência, provavelmente. Os fatores de risco para hipoglicemia, atraso ou omissão nas refeições. Existem pessoas que conseguem reconhecer quando estão com glicemia. Tremores, sonolência, confusão mental, podem ser indícios de hipoglicemia caso você esteja muito tempo sem se alimentar. Exercício vigoroso, principalmente quando se faz exercício em jejum, porque o exercício ele vai, para você ter energia, ele vai precisar captar captar essa energia de alguma célula. Então, ele vai para onde está armazenada a nossa glicose, que vai se transformar em energia, que é no tecido adiposo, e no fígado, e no tecido muscular também. Consumo excessivo de álcool pode causar hipoglicemia. Erro na administração de insulina, então, às vezes, administram mais insulina, o diabético, do que o recomendado, e aí isso vai causar uma hipoglicemia, porque administrou mais insulina do que era necessário para regular os níveis de glicose. Ou de hipoglicemia antioral também, às vezes toma um em cima do outro, ou às vezes toma 2 juntos, né? Ou tomou um e aí às vezes esquece, principalmente pacientes que já têm também uma doença degenerativa que promove o esquecimento. O quadro clínico da hipoglicemia, sintomas neuroglicopênicos, fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça. Por isso que as pessoas falam assim, nossa, quando eu tô com fome eu fico com muita dor de cabeça. Isso é um sinal de hipoglicemia, de que você precisa se alimentar. Confusão mental, coma e até convulsão. E as manifestações de liberação do sistema simpático, sudorese, taquicardia, apreensão, tremor. Então, quando a pessoa começa a tremer, né, tem muita dor de cabeça, fica confusa, fala assim, nossa, eu tô irritada porque eu tô com fome. Aí você está com hipoglicemia, está com confusão mental, então precisa se alimentar. A conduta é restabelecer os níveis séricos de glicose. Carboidratos de ação rápida, alimentos contendo hidratos de carbono complexos. E a conduta inconsciente também, caso a pessoa esteja inconsciente, glicose 50% endovenosa, 20 ml. Então, se a pessoa estiver consciente, comida. Se ela não tiver, glicose endovenosa. Acetoacidose diabética
é uma complicação que pode ocorrer na diabetes. As cetonas são produzidas quando o corpo começa a degradar o tecido adipólico, aumentar as células famintas. Então, o corpo vai pegar glicose de algum lugar, tecido de gordura, né, o tecido adiposo do organismo, que vai consumir muita quantidade de tecido e pode causar uma condição conhecida como cetoacidose. Vai aumentar o nível de cetona no sangue e, consequentemente, de ácidos também. Embora essa condição deve-se estar preparado para preveni-la, reduzindo o nível de glicose no sangue quando o teste regular de urina mostrar que o nível de cetose está alta, já fazer uso, né, de insulina ou hipoglicemiante para reduzir os níveis de glicose no sangue. Fatores precipitantes, né, que podem conduzir a uma cetoacidose diabética. Infecção, diabetes tipo 1, omissão da aplicação de insulina, então, né, esquecer ou não aplicar, abuso alimentar, uso de medicações hiperglicemiantes e outras intercorrências graves, como trauma, infarto e AVC. O quadro clínico é polidipsiliúria, hálito cetônico, então, né, um cheiro se fosse um cheiro de peixe, fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações no estado mental também, provocada pelo excesso de cetose no organismo. Os achados do exame diagnóstico, então, níveis séricos de glicose de 200 a 800. O máximo que o da minha avó já chegou foi 485 ou 585, não me recordo exatamente. E ela teve que ser hospitalizada porque ela já estava entrando em estado de coma por causa da cetoacidose diabética. Nível sérico de cetona elevado, nível de cetona na urina elevado, nível sérico de sódio reduzido, nível sérico de potássio inicialmente elevado e depois reduzido devido à diurese e à reversão da acidose com medicamento. Gasometria arterial deve ser realizada para saber se, né, está ocorrendo uma acidose metabólica também, por conta da disfunção da captação da glicose. O pH evidencia a acidose, lá. A hemoglobina e hematócrito também elevados devido à diurese e à desidratação. Alterações hemodinâmicas como hipotensão arterial, presença de arritmias devido ao desequilíbrio do potássio, que ajuda, né, nessa contratividade cardíaca. Se o potássio está desequilibrado, pode ser que o paciente apresente arritmia cardíaca. A conduta é hidratar o paciente e restabelecer o equilíbrio ácido básico, suplementar com insulina, monitoração da glicemia também. E tiver administrar, né, os medicamentos que forem prescritos. A síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica, imenso, né, esse nome, é uma condição que põe em risco a vida do paciente, causada por hiperglicemia grave. Então, quando os níveis de glicemia estão muito elevados, mas com a ausência da produção de cetona. Então, essa pessoa não vai ter uma cetoacidose, porque não está produzindo cetona no organismo. Na diabetes, as cetonas são produzidas quando a glicemia não está bem controlada. Cetonas na urina são um sinal de que o corpo está utilizando gordura para ter energia, em vez de usar glicose. Isso pode ser porque não há insulina disponível suficiente para levar a glicose a partir da corrente sanguínea para as células e para produzir essa energia. Então, da onde que ela vai pegar essa energia? Do tecido adiposo, que é onde, né, está
armazenado uma grande quantidade de demanda energética. Os fatores, né, que podem desencadear uma síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica, doenças agudas, AVE, né, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, infecções, especificamente pneumonia, uso de corticoides, glicocorticoides ou diuréticos, cirurgia ou elevadas doses de glicose. O quadro clínico desses pacientes, hiperglicemia grave, então maior que 800 miligramas por decilitro, desidratação e alteração do estado mental, então essa pessoa pode inclusive já estar entrando em coma, na ausência de cetose, taquipneia com respiração superficial, fraqueza profunda, convulsão, polidipsia e poliúria, então urinar em excesso e sentir sede em excesso também. Os achados ao exame diagnóstico, nível de glicose superior a 800 miligramas por decilitro, ausência de cetonúria, então não tem, né, presença de corpos cetônicos, aí você pode, né, se tiver presença de corpos cetônicos e tiver menor que 800, já é indicada como cetoacidose. Hipernatremia, que é alta concentração de sódio no sangue, que pode causar arritmias devido ao desequilíbrio de sódio e potássio, potássio normal ou baixo, e o pH pode ser normal ou levemente acidótico, então menor que 7,5. O hematócrito e hemoglobina também estão elevados porque essa pessoa está desidratada. A conduta para confirmar o diagnóstico com glicemia, né, fazer o teste de glicemia, hidratar o paciente e restaurar o equilíbrio ácido básico de acordo com a prescrição, né, na instalação do medicamento. Suplementar com insulina, tratamento de cetoacidose. O tratamento é para restabelecer os níveis de glicose circulantes. As complicações crônicas em longo prazo acometem a microcirculação, macrocirculação, neuropatia diabética e a alteração da saúde bucal. Na microcirculação, a retinopatia e nefropatia, o diagnóstico é o mapeamento da retina e microalbuminúria, preferencialmente dosada junto com a creatina, exames laboratoriais, e a prevenção através do controle da hipertensão e da glicemia. Então, fármacos usados para evitar a ativação e agregação de plaquetas, né, os antiplaquetários. Na macrocirculação, cardiopatia isquêmica, doença cerebral vascular, cerebrovascular e doença vascular periférica. A prevenção, o controle da hipertensão e glicemia também, dislipidemia e uso de agentes antiplaquetários para evitar a formação de trombos que podem gerar risco para a saúde desse paciente. Fontes de risco, longa duração da doença, mau controle metabólico, hipertensão arterial, uso do tabaco e do álcool e complicações pré-existentes, vasculares ou pulmonares, por exemplo. O pé diabético. Então, o pé diabético é uma complicação grave da diabetes e pode levar até a amputação do membro. É resultante de algumas complicações crônicas da diabetes, a neuropatia diabética e a doença vascular periférica, que podem causar o pé diabético. Essas complicações podem tanto ocorrer de forma isolada, cada uma, né, ou a pessoa ter neuropatia diabética ou ter doença vascular periférica, ou ela pode ter os dois, sendo que nos casos em que ocorre concomitância, ou seja, os dois juntos, observamos piora, né, da complexidade da gravidade, porque a pessoa vai ter duas disfunções. Diabético neuropático é consequência da neuropatia diabética, que nos membros inferiores é responsável pela neuropatia autonômica e pela periférica sensitivo-motora.
A neuropatia diabética é um distúrbio nervoso causado pelo diabetes. Pessoas com essa doença podem sofrer, com o passar do tempo, né, danos nos nervos ao longo do corpo. A neuropatia autonômica leva à diminuição da sudorese, que leva ao surgimento de uma pele fina. Então, a pessoa que tem neuropatia autonômica, ela fica com a pele bem sensível e fininha, porque ela não produz essa oleosidade que vai hidratar, né, e deixar aspecto mais protetivo, né, das camadas do corpo. Portanto, né, ressecada e mais suscetível a rachaduras, rupturas, né, da continuidade da pele. Ao processo de autossimpatectomia, que leva a hiperfluxo sanguíneo distal, que implica no processo de osteopenia, a chamada osteopenia diabética. Então, o aumento do fluxo, né? O processo de autossimpatectomia. Simpatectomia é a remoção cirúrgica do nervo simpático, que é usado para tratamentos de hipersudorese, né? Sudorese excessiva, mas no caso do diabético, o seu próprio corpo, ele destrói esse nervo e aí a pele, ela deixa de ser hidratada pela sua camada, né, de sudorese e liberação de óleo natural, que leva a um hiperfluxo sanguíneo, então aumento do fluxo sanguíneo na parte distal, né, nos pés, por exemplo, o que implica no aumento também de trocas ósseas e o processo de osteopenia, que é a perda da densidade óssea, que é uma condição normal do processo de envelhecimento, mas na diabetes é um processo acentuado e acelerado. Então, chamamos de osteopenia diabética, que pode causar, inclusive, a fratura, né, de membros inferiores. Ela é responsável pelo aumento da suscetibilidade a fraturas dos ossos do tarso, que vão ocorrendo durante a marcha. Então, a pessoa só de andar, ela pode fraturar o pé, né, os ossos menores, tarso, metatarso dos dedos. Essas fraturas sucessivas, contribuem para o desarranjo dos ossos do pé. Então, né, quanto mais essa pessoa fratura o pé, mais a sua marcha vai ficar comprometida, né, a sua anatomia vai ficar comprometida. Este hiperfluxo também é responsável pelo tom rosado do pé neuropático. Então, geralmente, pessoas que têm diabetes e têm esse pé neuropático, né, o pé diabético neuropático, antes mesmo da lesão, apresentam um pé bem rosado, principalmente se forem pessoas, né, de pele branca. Esse sintoma é evidenciado, né, de forma mais acentuada. A polineuropatia sensitivo-motora causa perda da sensibilidade protetora. Então, quando a gente pisa em alguma coisa, né, a gente tem uma sensibilidade no pé, por exemplo, para puxar o membro. E nas fases adiantadas da doença, o pé apresenta-se insensível a traumas, microfraturas e ferimentos. Então, a pessoa não sente, ela não tem sensibilidade nos membros inferiores. A polineuropatia é uma disfunção simultânea de vários nervos periféricos por todo o organismo. Inclusive, eu já conheci pessoas, já fiz atendimento de pessoas quando foram descobrir a ferida no pé diabético, já estava em fase necrótica, que estava correndo embaixo, né? A pessoa não sente nenhum tipo de dor e ela teve que amputar o dedão do pé e amputar, né, uma estrutura também do dedo até meio que esse hálux vago aqui, até no joanete dela, teve que amputar essa parte toda aqui, ó. Ficou sem esse pedaço do pé, porque não estava sentindo que aqui embaixo tinha uma lesão. Até que um dia ela viu uma meia dela que estava com sangue e aí pediu para outra pessoa ver, já estava com a ferida necrótica. Também ocorre a atrofia da musculatura interóssea dos metacarpianos, então os dedos são atrofiados,
e das falanges, com consequente deformidade dos dedos em garra, que é a NET, então pode desenvolver também. O pé diabético já vascular, né, aqui é o neuropático, causado por uma disfunção nos nervos. Já o vascular é consequência da doença arterial periférica. Na doença arterial, a aterosclerose é responsável por toda a fisiopatologia de obstrução ou isquemia arterial. E a aterosclerose é o acúmulo de placas de gordura, cálcio e outras substâncias nas artérias. Então, esse tipo de pé diabético é muito comum em pessoas obesas. A isquemia dificulta o processo cicatricial de qualquer lesão, tornando-o lento e, às vezes, impossibilitando com que essa circulação ocorra naquele meio. Se a circulação não chega, consequentemente, podem ocorrer, né, lesões isquêmicas nesse tecido e ele entrar em necrose por falta de circulação, por falta de oxigenação. Atualmente, os critérios de avaliação da doença arterial são a história clínica, caracterizada principalmente pela queixa positiva de claudinação intermitente, pela ausência de pulso tibial, então a palpação de pulso está ausente, mesmo o paciente tendo seus sinais vitais, né, estáveis, e ou pela diminuição dos vasos do índice braquiotibial. Então, na claudicação intermitente, o sangue tem dificuldade para chegar às extremidades do corpo, devido a uma doença arterial periférica ou má circulação. O pé isquêmico, em geral, apresenta-se pálido, né? O que sofre, né, com esses efeitos da isquemia. Ocorrem-se, né, apresentam-se pálidos, frios, não tem circulação sanguínea. Atrofia da musculatura dos membros inferiores, né? E nas fases mais adiantadas, com pesquisa de hiperemia paradoxal positiva. Então, ó, a avaliação da sensibilidade nos pés com uso de monofilamentos. Então, faz-se como que eu explico? Estimulação, 10, 30 e 50 dedos, né? Que é esse, o dedão, o dedo do meio e o dedo menorzinho aqui, né? E metacarso, locais do teste. Então, você vai fazer o teste nesses locais para saber se a pessoa estiver sofrendo de um pé diabético isquêmico, né, vascular, ou o pé diabético também provocado, né, por uma doença neural, de nervos, né, periféricos, ela não vai sentir a sensibilidade nesses pontos. E os microfilamentos, né, monofilamentos, são estruturas que são maleáveis, mas que provocam um estímulo no pé da pessoa. Os fatores de risco para o pé diabético: antecedentes de úlceras, educação terapêutica ineficiente, então a pessoa, né, não seguiu, digamos assim, o seu roteiro de tratamento, neuropatia, então alguma disfunção já neurológica ou nos nervos periféricos, calos, então a pessoa que é diabética, ela precisa evitar usar sapatos inadequados, porque causar um calo pode ocasionar uma infecção, né, e pode ocasionar o pé diabético. Fatores que contribuem para a doença vascular periférica, nefropatia diabética, lesões não ulcerativas e baixa acuidade visual, que também vai influenciar nesse padrão de visualização, né, de entendimento do processo do pé diabético. O rastreamento faz-se geralmente com teste de monofilamentos. Caso não tenha disponível na unidade ou onde vocês trabalham, faz-se a observação, né, só de você olhar, ver a circulação, se está muito rosado ou se está muito pálido, né?
ver a perfusão periférica também, para ver o enchimento capilar daquele vaso, né, daquele local. Orientar o paciente a examinar os pés diariamente. Então, como ele não vai sentir dor, nenhum incômodo, o ideal é que se olhe, né? Se ele não conseguir, pedir para alguém olhar os pés todos os dias. Usar sapatos adequados com meias de algodão. Nunca andar descalço, porque isso pode provocar, né, ferimentos ou rachaduras. Lavar os pés com água morna e sabão e secar especialmente entre os dedos, para evitar, né, acúmulo de fungos. E cortar a unha de forma reta, para não encravar, né, não ocorrer essa lesão. E também para a própria unha não machucar, não lesionar o pé, né, desse cliente, desse paciente, né, cliente, que é essa nomenclatura que a gente tem diabético. Aqui duas fotos, né, de pés diabéticos. Olha só esse pé diabético, como ele já está, né, num processo de perda tecidual. Aqui também, ó, necrótico, tecido necrótico, evoluindo já também para amputação do membro. Olha como esse pé está desvitalizado, totalmente, né, desvitalizado. Aqui está o hiperemiado por conta da inflamação. A saúde bucal desse paciente diabético também é muito importante, porque a doença periodontal é a complicação mais comum de pacientes que têm diabetes. Gengivas inchadas, né, edemaciadas, vermelhas, hiperemiadas, dolorosas e sangrantes. Então, quando escova os dentes, é muito incômodo, dói, né, na escovação, sangra bastante também, como também a litose e o amolecimento e perda dos dentes. Então, quem tem diabetes também, por conta dessa doença periodontal, acaba perdendo alguns dentes. A prevenção e manutenção do controle glicêmico adequado, higiene oral por escovação e fio dental pelo menos 2 vezes por dia para manter a saúde bucal, e particularmente é mais prolongada à noite. Acompanhamento constante para que não haja perda dental e hemorragias gengivais. Então, fazer a escovação preferencialmente de manhã e à noite, no mínimo com fio dental, né? O ideal seria de manhã, de tarde e de noite, após cada refeição principal. Acompanhamento constante com um dentista, né? Um profissional dentista, para que não haja perda dental e hemorragias, né? Grandes sangramentos na gengiva, e o dentista ele vai sempre fazer o tratamento voltado para evitar essa perda dental. Quais são as atribuições da equipe de enfermagem dentro desse processo de cuidado? Opa, caiu aqui, peraí. Acho que caiu para vocês também. Peraí. Ai. Voltou agora. Voltei. Continuando. Então, os cuidados, as atribuições do enfermeiro e da sua equipe no cuidado ao paciente com distúrbios metabólicos. Oferecer cuidado a todos os pacientes com sensibilidade para aspectos culturais e desejos pessoais, na visão do cuidado integral. Então, principalmente relacionado ao autocuidado, né? A gestão de alimentos que podem influenciar nesse metabolismo. Encorajar a relação paciente-equipe colaborativa, então deixar sempre a unidade de saúde ou sempre o profissional à disposição. Deixa eu ver, aconteceu alguma coisa aqui. À disposição, deu uma piscada aqui, misericórdia, desses pacientes, né? Deixar claro que esse paciente, esse portador de distúrbio metabólico, ele pode contar com a equipe de saúde. E ele também é responsável, com participação ativa do paciente na consulta. Ele deve ser responsável também pelo seu autocuidado.
e pela manutenção, por exemplo, no diabetes, dos índices glicêmicos baixos. Respeitar o papel central que o paciente tem no seu próprio cuidado. Então, para que o obtenha sucesso, não basta só a gente querer, né? Eles precisam também e eles precisam saber que o cuidado, que o sucesso do tratamento de saúde, reconhecer os aspectos familiares e econômicos. Aqui está aparecendo que minha rede está ruim. Ai. Experimente. Não dá pra onde, mas não tem como mudar. Não tem. Reconhecer os aspectos que a família tem também nesse processo e os aspectos econômicos, sociais e culturais. Por quê? Não adianta você falar assim, nossa, você tem que comer arroz integral e 2 tipos de legumes, 3 tipos de legumes por dia. Quando isso não faz parte da realidade econômica dessa pessoa. Então, você precisa se adequar às orientações junto com a equipe multiprofissional que volte para a realidade que essa pessoa está inserida. Não adianta simplesmente você orientar baseado em uma conduta geral, porque esse paciente ele não vai ter condições de seguir essa orientação e não vai seguir. Assegurar-se de que conteúdos chaves para o seu autocuidado tenham sido abordados. Então, formas de alimentação, horários, em caso de emergência, onde ele vai procurar, medir os níveis glicéricos, tomar os medicamentos, né, no caso da diabetes, tomar os medicamentos de forma adequada. Então, todos os conteúdos que fazem parte desse tratamento do paciente. Olhar o pé, né, para ver se não está evoluindo para um pé diabético, para quanto antes fazer esse diagnóstico, melhor é o prognóstico desse paciente. Avaliar periodicamente o estado psicológico dos pacientes e sua sensação de bem-estar, levando em consideração a carga de portar uma doença crônica. Então, nem sempre o paciente vai estar receptivo ao que a gente vai falar. Às vezes ele vai falar que está de saco cheio, que não quer cumprir dieta, que quer tomar bebida alcoólica, exemplo, que quer comer macarrão, que quer tomar um sorvete. Então, a gente também promover esse bem-estar, sempre buscando uma solução, né, para que ele possa. Existem coisas que não vão poder, por exemplo, o consumo de bebida alcoólica, o tabaco, são condições que vão prejudicar o acompanhamento, né, o desenvolvimento do tratamento. Mas algumas comidas, que é o que mais os pacientes queixam, dá para trocar, né, fazer substituição de comidas com alto índice glicêmico por comida não tenham. Então, esse paciente ele vai sofrer com a restrição alimentar e também com a prática de exercício físico, que não faz parte, muitas vezes, da rotina dessa pessoa. Então, é preciso estar atento. E temos a equipe multiprofissional que pode ajudar a gente também. Negociar com o paciente o plano individualizado de cuidados, revisando periodicamente e mudando de acordo com a circunstância e condição de saúde e desejos do paciente. Então, ir adequando as orientações ao tratamento dele. Promover atividades multidisciplinares de educação com ênfase na autonomia do paciente no cuidado. Então, volto a dizer, não adianta a gente querer orientar o paciente uma conduta que eu acho que ele consegue fazer o diagnóstico de um paciente diabético, por exemplo, você vai conhecer a história dele na anamnese, né? Orientar de acordo com que esse paciente consiga executar esse cuidado, né? Considerando os aspectos aos quais ele está inserido. Então, óleo para hidratar a pele. A pessoa às vezes não tem essa condição de hidratar a pele com hidratante, com óleo. Então, a gente precisa tomar cuidado com orientações.
Se tiver algum produto na unidade para oferecer para esse paciente, ótimo. Se não tiver, às vezes ele não tem condições de comprar. Então, é orientar a visualizar, né, esse pé, por exemplo, do pé diabético, que não tem condições de comprar um hidratante. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Então, fazer a visualização desse pé diabético com maior intensidade, que a pessoa consegue ver, né, a avaliação, ir até a unidade para fazer esse autocuidado e também para por isso. Mas a gente precisa prover de orientações para o paciente. Estimular que os pacientes se organizem em grupos de ajuda, então, caso seja, né, de vontade, fazer grupos, né, dias de atendimento diabético, por exemplo, para fazer ações para que eles possam também trocar informações. Envolver os pacientes nas discussões sobre planejamento das ações que são dirigidas para eles dentro da unidade. Então, né, se possível, fazer um dia que seja atendimento dessas pessoas, para que eles possam dar experiências e informações, para que você possa profissional, né? Sugerir mudanças, sugerir ações de planejamento para que eles possam se envolver nesse processo de cuidado, de prevenção, né? Para aumentar a autonomia desse paciente sobre as condições que ele tem a partir de pessoas. Quando tem o diagnóstico de diabetes, por exemplo, elas nunca tinham tido contato com nenhuma doença crônica, com ninguém que tenha doença crônica. Então, é um mundo totalmente novo para ela e ela precisa ir reaprendendo os hábitos de vida, né? Promover a educação profissional permanente também da equipe, para que ela esteja preparada para atender sobre diabetes na equipe de saúde, estimular e qualificar o cuidado ao paciente de forma humanizada. Então, a educação em saúde também com a equipe, não só com o portador de diabetes, mas com a nossa equipe de saúde para fornecer um cuidado, né, qualificado. Possibilitar pronto acesso ao serviço caso tenha intercorrência. Então, é o que eu disse. Deixar claro para esse paciente de que o serviço está sempre disponível caso ele precise de algum atendimento. Definir dentro da equipe de saúde formas de assegurar a continuidade do cuidado, né, com a equipe multiprofissional. Os pacientes e orientar os pacientes sobre a forma de prestação desse cuidado continuado. Então, olha, você vai consultar aqui comigo e aí você precisa agendar uma consulta com o nutricionista, agendar uma consulta com o médico que ele vai solicitar alguns exames laboratoriais. Ele precisa fazer, né, uma consulta com né, orientar quais são os cuidados continuados que esse paciente vai ter. Agendar revisões necessárias. Então, muita gente não vai procurar o serviço, né? Ou vai procurar o serviço, mas não vai dar continuidade ao tratamento. Vai abandonar o tratamento. Então, procurar, né, esses faltosos para que eles voltem para o atendimento. Usar dados dos cadastros e das consultas de revisão dos pacientes para avaliar como está o cuidado, né, prestado pela unidade. E para planejar um cuidado, uma ação, para que esse paciente possa sempre melhorar o seu prognóstico, a sua condição de saúde. E capacitar a equipe de enfermagem com as educações permanentes dentro do serviço e sempre supervisionar as atividades referentes a esses grupos de risco, no nosso caso hoje, o diabético. Realizar consulta de enfermagem minuciosa, né, observando todos os aspectos do exame físico, inclusive, principalmente, né, os pés e membros inferiores, quanto à qualidade da hidratação, da pele, rachaduras, hipervascularização ou falta de vascularização, falta de sensibilidade, desenvolver atividades de promoção saúde, então, pode de pessoas diabéticas, já faz uma educação em saúde, estabelecer estratégias que possam favorecer a adesão ao tratamento. Então, esses dias de determinadas patologias, no caso, dias de diabetes, eles podem ajudar muito ao
paciente, né, seu tratamento, então isso pode auxiliar esse paciente. Solicitar exames padronizados, né, e repetir medicação de indivíduos controlados e sem intercorrência. Então, repetir a receita. Encaminhar para consultas médicas mensais, trimestrais e semestrais, a depender do acompanhamento dessa pessoa dentro da sua equipe. Realizar glicemia capilar a cada consulta e exame dos pés também. Então, quando eles forem diabéticos, é interessante fazer a glicemia para saber qual está o nível de glicose, né? E fazer exame minucioso dos pés, que eu já falei. Orientar o paciente para automonitorização. Então, se ele puder fazer a glicemia capilar em casa, se tiver condições, né? Existem até alguns programas que conseguem, né, destinar essas maquininhas de glicemia capilar, né, para fazer o destro em casa, para pacientes de 1, mas também não são todos que conseguem. E as técnicas de aplicação da insulina, então, a gente vai ele como faz essa aspiração, a injeção, o ângulo, né, a forma, se faz prega, se não faz, qual que é a quantidade de dosagem que ele vai utilizar. Então, peça para que esse paciente vá até a unidade para você fazer as primeiras doses e você vai ensinando. Peça para que ele aplique na sua frente, para você ver se ele está fazendo a técnica correta. E, né, ensinar o autocuidado para esse paciente. Essas são as nossas referências. Hoje eu usei o livro e usei esse Atlas de Diabetes de 2019. Deixei o link aqui para vocês. Eu vou... Opa! Deixa eu fechar aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas a gente continua conversando, porque eu tenho uns recados, porque senão vai ficar muito longo para eu postar.